Bom dia, então, a todas e todos aqui. Quero saudar a mesa, né, o meu companheiro Valmir também, em especial. Saudar também essa iniciativa, né, porque até então as entidades sindicais e associativas dos magistrados, né, não tinham esse espaço, e isso é muito importante, inclusive para contribuir com um dos macro desafios que a gente tem colocado, que é a questão da democratização do Poder Judiciário. Deixa eu ver se eu vou me acertar aqui com a maquininha. Então, gente, eu só trouxe... Se puderes, por favor. Um pouquinho a apresentação, né, da federação, se alguém não conhece, ela existe desde 92, representa todos os servidores, os trabalhadores... Tá, ok. Espera aí, aqui, né, vai passando para trás, para frente. Tá. Isso, certo. Tá. São 31 entidades, né, gente? Acho que é importante também que a gente representa todos os ramos do Judiciário Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Federal, né, Justiça Eleitoral, Militar, Ministério Público do Trabalho, o TJQDF, né? Nós temos essa base de servidores, mais de 100 mil servidores na base. Vamos passar. Nós colocamos, né, a questão dos macro desafios, na verdade, tem um antes, né, que eu quero colocar, que talvez seja o mais urgente hoje do Poder Judiciário, é garantir a sua autonomia e independência, né, e, em especial, orçamentária. A gente vê uma dificuldade de relação com o Poder Executivo e o próprio Legislativo em relação às demandas que o Judiciário encaminha, né? Então, isso é um grande desafio que tem uma relação com todas as questões que a gente vai discutir dentro do planejamento, de qualquer planejamento estratégico. Tu precisa ter autonomia, né, para dizer, olha, eu posso gastar quanto, né? Não interessa se a gente vai restringir ou não, mas essa decisão deve ser do Poder Judiciário. Isso tem sido um problema grave, né, com a relação com os outros poderes, e no momento também que a sociedade tem um questionamento sobre as instituições democráticas. E a nossa ideia, né, como federação, é justamente fortalecer o Estado democrático, é fortalecer a democracia brasileira, que ela ainda não está na sua plenitude, né? É um processo. A questão também da valorização, o outro macro desafio muito importante é a democratização do Poder Judiciário, gente, porque nós consideramos ainda, mesmo com todos os problemas que tem o Executivo, o Legislativo, o Poder Judiciário é o poder mais fechado, é o mais autoritário ainda, do Brasil. A gente precisa abrir o processo de planejamento estratégico, que é uma ferramenta importante na democratização, né, mas ele precisa se efetivar mesmo na vida dos servidores e também na relação com a sociedade, com a cidadania. Ontem falamos aqui em eficácia e eficiência, mas a gente não desenvolveu o tema da efetividade, porque muitas coisas do que são faladas aqui, ou que chegam em números, elas não estão na vida das pessoas, na vida dos servidores, na base, que tem que resolver os seus problemas. Assim também os magistrados, principalmente de primeiro grau. São nós e eles lá na ponta que sofrem os problemas. Claro que tem um exagero lá na ponta e um distanciamento aqui. A gente tem que chegar nesse meio do caminho, que é onde a gente identifica os reais problemas e pode propor soluções também, né? A questão da valorização dos seus trabalhadores e trabalhadoras, acho que é fundamental. Nós não temos uma carreira, né? Isso torna outras ferramentas, como a FC, CJ, com importância, e ela, na verdade, não ajuda. Nós temos um conceito de que isso não ajuda no aumento de produtividade, porque é uma ferramenta que acaba não construindo uma evolução do servidor, da servidora, na sua vida funcional. Eu busquei assim
trabalhar um pouco os macrodesafios, gente, com algumas questões que foram colocadas ontem, né, aqui dos eixos estratégicos e dos subeixos estratégicos pelos palestrantes aqui de ontem, né? Então, assim, a democratização é uma das questões, a outra eu já coloquei, e a promoção da cidadania também. A gente tem uma preocupação com o processo que vem ocorrendo no judiciário, principalmente com, não é a questão do PJE em si. PJE é uma consequência, né? A forma de implementação e o que está se pensando de modelo de judiciário, porque isso é uma preliminar de qualquer planejamento. A gente precisa discutir qual é o modelo de judiciário que a gente quer. E, para nós, isso não está ainda claro. A gente gostaria de estar participando desse debate. Temos uma preocupação de uma reforma administrativa do judiciário que está ocorrendo, através, né, em uma das ferramentas poderosas é o PJE, que não está claro se é uma proposta do Banco Mundial para dar resposta à economia de mercado, ou se é para democratizar e agilizar e efetivar, né, o nosso serviço para a sociedade, a gente ter efetividade na sociedade. Isso não está claro, e o processo, como ele vem sendo implementado, deixa muitas dúvidas em relação à segurança de informação, né? A gente hoje não tem uma segurança de que os dados dos processos na implementação aí do processo eletrônico, ela não vaze como agora, recentemente, a gente está vivendo essa crise de espionagem aí, né, dos Estados Unidos. Então, a informação é um bem, é um valor muito sério e que isso não está respondido dentro desse processo de implementação do PJE. E aí, depois, eu vou trabalhar outras questões aí também ligadas ao PJE. Já deixa aqui. Bom, os servidores, né, do Judiciário Federal, no seu 8º Congresso, que aconteceu esse ano, também elegeu alguns eixos estratégicos para trabalhar, né? A questão do reajuste salarial, carreira, database e negociação coletiva é um dos eixos estratégicos nossos. Nós entendemos que necessitamos e podemos, com a autonomia do Poder Judiciário, ter uma database estabelecida, o que ajudaria imensamente a questão dos conflitos entre, né, servidores e Poder Judiciário e administrações, e também a negociação coletiva, porque a democratização ela tem que se dar por dentro também, né? A gente não exercita, na maioria dos estados, nenhuma forma de estabelecimento de mesas de negociação. E isso é fundamental, é um passo fundamental. Nós estamos pregando a conciliação, nós estamos pregando, inclusive, ferramentas aqui no planejamento em relação a buscar diminuir demandas que não precisam chegar no judiciário. Entretanto, para dentro, com os servidores, a negociação é um processo ainda quase inexistente. A gente tem alguns projetos pilotos importantes, interessantes, mas isso ainda não faz parte do imaginário, não faz parte, né, não tem uma concretude na discussão do dia a dia. E isso é fundamental também para nós. Também a questão, né, do reajuste salarial tem a ver com a questão da valorização, mas também com a questão da autonomia do Poder Judiciário, a autonomia orçamentária do Poder Judiciário. Agora, assim, as questões das condições de trabalho, gente, saúde e condições de trabalho, aí é importante frisar, assim, a saúde que a gente está falando aqui não é a saúde em geral, é a saúde do trabalhador e da trabalhadora, que tem uma outra conotação, né? Então, quando a gente trata de saúde do trabalhador, saúde do servidor, a gente entra nas questões de gestão, a gente entra nas questões de organização do trabalho, né, das questões ergonômicas, e que isso ainda tem uma deficiência muito grande, e muitas vezes um descompasso em relação ao que está acontecendo. Nós temos experiência, gente, porque nós não temos dados, na verdade, né? Agora tem o censo, que está sendo implementado, mas antes do censo, gente, não temos dados para trabalhar, e não tem como fazer políticas sem dados. Então, alguns sindicatos do país constituíram, né,
trabalhos de pesquisa junto com as universidades federais, um deles é o Rio Grande do Sul, tem Rio de Janeiro também, que tem trabalhado nesse aspecto, e a gente tem formulado, agora, na pesquisa do Rio Grande do Sul, que foi censitária, mais de 60% dos servidores responderam, né, então a gente tem o maior banco de dados antes do censo, em relação a servidor, né, e avançando em questões de organização do trabalho. E é bastante preocupante, gente. Os servidores eles têm como primeira preocupação a dificuldade ou a não possibilidade de progressão, né, de crescer na carreira. Esse é identificado lá, né, num estado, mas acredito que reflete, pelo debate nacional que a gente tem, uma preocupação de todos os servidores. E, nesse sentido, é que a gente coloca a importância, né, da carreira, desse debate, de uma mesa de negociação que o CNJ abra com os servidores, né, e que a gente já demandou, para discutir carreira, para discutir condições de trabalho e saúde. Também dentro da saúde, gente, hoje nós temos, mesmo com a implementação do PCMCO, que é o Programa de Medicina, de Controle de Medicina Ocupacional, de Saúde Ocupacional, ele não se efetivou ainda na vida dos servidores. Existe uma deficiência nas empresas que são contratadas, porque são empresas que não sabem chegar na questão da organização do trabalho. E, se nós formos apenas fazer uma leitura superficial, nós não vamos estar atacando o grande problema do judiciário, que está na organização do seu trabalho. Ontem nós estávamos discutindo aqui a questão da dificuldade de compartilhamento de boas práticas. A gente entende que, se nós não mapearmos como radiografar, como são os locais de trabalho, isso não vai se desmanchar, né? E também tem o papel do planejamento estratégico nisso. Porque hoje o que a gente tem em cada local de trabalho? É quase um feudo. Ninguém mexe, ninguém opina, né? E aí não tem mesmo como se comunicar. Isso é uma mudança de cultura, isso passa pela democratização, sim, das relações, né? Passa por ter método, por ter processos de trabalho, e essa discussão tem que o servidor fazer parte dela, gente, dentro dos locais de trabalho e ir descendo, né? Os tribunais, elas precisam fazer esse movimento de escuta. A escuta é um grande problema apontado também na pesquisa, né? O servidor não se sente escutado, né? O servidor não se sente valorizado naquilo que é, para o ser humano, a coisa mais importante, que é a significação do seu trabalho. Vamos adiante, que o tempo está acabando. Também eu fiz uma seleção um pouquinho dos problemas hoje de cada ramo, né? Em especial, assim, os principais problemas nos ramos. Na Justiça do Trabalho, a gente identifica o processo de implementação do PJE. Gente. Nós entendemos que a forma como ele está vindo não tem nada a ver com o uso do processo eletrônico, tá? Mas tem a ver com o método. Ele tem que parar, resolver os problemas que estão acontecendo, porque senão nós vamos ter problema na produtividade, nós vamos ter problema na efetividade. O programa que está sendo instalado hoje não responde. Nós acabamos de fazer uma plenária, ouvimos os 31 estados, né, e apenas, dos 31 estados, gente, apenas 2, 3 não estão tendo problemas sérios com o PJE. Então, o pedido, né, já tem pedidos dos estados aqui no CNJ e nos próprios estados para os seus tribunais de suspensão. Ontem eu tive a notícia que parece que Santa Catarina vai calmar um pouco a velocidade da implementação, pelo menos. Isso é uma medida alternativa, né? A gente agora discutir a questão da meta de implementação do PJE, diminuir essa meta, se não for possível suspender, mas é necessário que a gente tome alguma atitude, porque o adoecimento está aumentando, e não é só o físico, é o mental também, que é outro problema sério que a gente tem na nossa base, né? Mas é também a própria
prestação do serviço que a gente está dando para a sociedade. Ele não está acontecendo. Os processos estão demorando, os processos de trabalho, né, estão demorando muito mais. O sistema tranca, o sistema cai, o sistema fica fora do ar. Não se tem um planejamento de qual é a capacidade, né, de suporte desse sistema, e estamos implementando em mais varas, sem parar para olhar isso. Acho que isso é uma coisa fundamental, né, na questão da implementação do PJE, e que a gente quer fazer discussão. Quando a gente fala na democratização, também esqueci de colocar uma coisa muito fundamental e importante, é que assim, nós estamos pleiteando, sim, fazer parte do comitê gestor do PJE, do comitê gestor aqui do planejamento estratégico e dos próprios conselhos superiores, que os servidores, a entidade dos servidores hoje não tem assento. Na Justiça, aqui a Justiça do Trabalho, sim, aqui agora apareceu os eixos ali, né, que eu apenas fiz a conexão, né, com os eixos que foram colocados aqui pelo evento. Na Justiça Federal, nós estamos tendo um problema que afeta o clima organizacional, a qualidade de vida, né, e a própria prevenção de ações judiciais internas, que a gente está discutindo aqui. Bom, tem várias ações que o próprio Estado é que quando não se tem conversa ou não se tem uma forma de negociar, elas acabam vindo para o judiciário. Mas isso é um problema sério de todo o Judiciário Federal, todas as regiões, né, tem chegado para a federação, a dificuldade, os problemas com os planos de saúde. Não dá para a gente pensar em adoecer, que o plano de saúde, o modelo que tem sido implementado, ele serve para quem não fica doente. Mas, se fica doente, tu tem que pagar um apartamento, né, parcelado para pagar a UTI, ou pagar a medicação, o processo de hospitalização. Então, isso é uma demanda de todas as regiões, né, e que a gente está trazendo para cá também. E tem também outra demanda que a gente está tratando com o Conselho da Justiça Federal, né, porque nós temos, gente, ainda na nossa carreira, o nosso quadro funcional, porque carreira a gente não tem, né, o nosso plano de cargos, é o cargo do auxiliar judiciário, né, que tem formação de nível fundamental, e que agora, nos Conselhos Superior da Justiça e Trabalho, a partir da aprovação da Lei 12.774, houve um reenquadramento lá de 94. Tá? E a gente está tendo dificuldade no Conselho da Justiça Federal, até porque, no início, o Conselho da Justiça Federal não tinha nem o mapa, né, a questão de saber que existem esses servidores, são poucos, mas existem nos seus quadros, na sua base. Vamos lá. Justiça eleitoral. Né, nós temos uma questão de quadro mesmo, de quadro efetivo. A nossa valorização aqui é sempre pelo servidor de quadro efetivo. Se a gente quer qualidade no serviço público, se a gente quer qualidade na prestação jurisdicional, é o quadro efetivo que vai dar isso. Acho que tem tribunais aí com experiências, o Rio Grande do Sul é Santa Catarina também, dos federais, que praticamente não tem extra-quadro, né, e funcionam bem com os seus servidores próprios, e tem um comprometimento muito maior, acredito eu, do que qualquer terceirizado, que é outro problema, né, a questão da terceirização dentro dos tribunais, e que não há um debate sobre isso. E também, né, a demanda então, da eleitoral, a gente se diz respeito a dar efetividade, né, à Lei 10.842, que traz o quadro próprio para o judiciário eleitoral. É um problema nas eleições, muitas vezes a relação do requisitado da prefeitura, ela não garante a segurança na eleição. E a gente garantir o quadro próprio para todos os cartórios é fundamental. Mas o CNJ tem hoje uma política de não aprovação de projetos de cargos, né? E é essa política que a gente está questionando. A gente precisa fazer um dimensionamento de quadro, sim. A gente tem que sair da questão empírica de metas, porque hoje se estabelece um percentual da meta empiricamente.
né? Ok, às vezes até para começar o processo de planejamento estratégico é uma forma, né? Porque tem que começar de algum lugar, mas isso não pode ter uma continuidade. A gente tem que começar a desenvolver medidores, a gente tem que começar a discutir critérios objetivos para a composição das metas, porque senão elas vão começar, e elas já acontece isso em muitos locais, elas não são capazes de se efetivar, porque não há as condições, não foi medido naquele local qual é o quadro, quais as condições de trabalho, qual é a situação daquele local específico. E aí não tem como, né, essa meta se efetivar. E a gente precisa avançar para isso também, com a participação dos servidores. Ali. E, gente, então, eu quero agradecer aqui o espaço. Acho que tinha muito mais coisa para falar, mas em 20 minutos, né? E também é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de estar trazendo o debate, né? De estar fazendo uma escuta. A gente ouve, né, mas muitas vezes não tem o espaço para falar. Então, eu quero agradecer. Eu espero que realmente esse encontro do Poder Judiciário seja um passo na democratização, seja um avanço nas relações internas de trabalho, na democratização, mais que humanização das relações de trabalho, a gente precisa de democratização. Porque humanização ela pode ser de um vetor só, né? Não tem o comprometimento do outro lado. E a democracia não. A democracia é um valor que exige participação, exige comprometimento. Então, por isso é que os trabalhadores defendem essa palavrinha, esse termo, né? Duas palavras, democratização das relações de trabalho. Acho que é muito importante. Os conceitos, as palavras têm um conceito embutido e elas têm um peso, né? No dia a dia, na prática. Agradeço, então, muito obrigada, e bom trabalho para nós hoje. Obrigado, doutora Mara Weber, coordenadora da FENAJUF, que fez considerações importantíssimas. Eu vou, de imediato, passar a palavra para o doutor Volney Rosalém, que é secretário-geral da FENAJUD, Federação Nacional dos Servidores do Judiciário Estadual, que terá também 20 minutos para fazer as suas considerações. Vocês me desculpem, mas eu sou péssimo com assuntos de tecnologia. Eu sei que o tema aqui é muito caro a todo mundo, mas... obrigado. Inicialmente, meu bom dia ao doutor Clênio, Ivan, Mara, a todos e todas que se encontram aqui presentes. Eu queria, naturalmente, fazer duas observações sobre essa fala de 20 minutos. A primeira é que ela representa o acúmulo de visão promovido no debate da Federação Nacional do Servidor Judiciário nos Estados, a FENAJUD, a partir dos seus sindicatos, hoje 24 entidades sindicais de 22 estados, representando aproximadamente 250 mil trabalhadores e trabalhadoras, de modo que esta é uma visão coletiva sobre o judiciário brasileiro a partir das organizações, representações sindicais nos estados. Eu tive apenas digamos assim, o trabalho de promover uma síntese dessa opinião. Eventualmente, vou pincelar algumas coisas, algumas opiniões, vou procurar, quando forem apenas minhas, se houver alguma opinião apenas minha, explicitá-la, de modo que essa é a primeira observação. A segunda, no que diz respeito à própria forma de apresentar, embora o tema da gestão, da estratégia, cuja matriz vem da disciplina da administração, mas que tem uma raiz mais profunda na economia, me seja pessoalmente um pouco afeto pela formação em economia do trabalho,
mas reivindicar de vocês a compreensão e, quiçá, até a impunidade sobre algumas coisas que vou dizer. Um amigo meu dizia que a impunidade só se alcança depois dos 70. Como eu estou longe da idade, vou reivindicar a impunidade dos marinheiros de primeira viagem nesse tipo de encontro e nesse tipo de debate, com conteúdo altamente complexo. A apresentação foi dividida em 3 grandes questões. E, como eu disse, é uma síntese, uma tentativa de síntese de um conjunto grande, vasto de opiniões, que são o republicanismo, ou seja, a possibilidade ou necessidade de uma prática republicana do Poder Judiciário brasileiro, em particular, na sua relação com a sociedade, mas em particular na sua construção, na sua formulação, é disso que nós estamos falando aqui, da estratégia do Poder Judiciário. Segundo, da democracia. O terceiro, das relações de trabalho, e conclui com um conjunto de apontamentos e opiniões que a FENAJUDE formulou ao longo dos últimos 2 ou 3 anos sobre o Poder Judiciário brasileiro no âmbito da nossa representação. A primeira questão, portanto, do republicanismo nos remete a uma divisão que diz respeito à relação público e privado no judiciário, desdobrada em algumas questões. A gestão dos recursos orçamentários, a primeira delas, ou seja, como exercitar uma prática republicana na gestão dos recursos orçamentários, ou seja, republicana no sentido, naturalmente, mais literal da palavra, que remonta à Revolução Liberal de 1789, ou seja, do cuidado com aquilo que é público, com a coisa pública, e nisso surge algumas preocupações nossas, como, por exemplo, a política permanente dos tribunais, dos chamados passivos. Nos últimos 7, 8 anos, consumiu-se no Brasil alguns bilhões de reais do orçamento do Poder Judiciário nesta questão, e me parece que ela merece uma reflexão. Isso também tem repercussões no fato de que, constantemente, nós temos também no Judiciário ultrapassado o teto constitucional remuneratório. Temos também um complicador de natureza política, digamos assim, porque a operação política de decidir o pagamento e o beneficiário, eu cito o exemplo dos passivos em particular, mas de outras questões, ela recai em uma única pessoa, não no sentido de uma pessoa apenas, mas de um único corpo decisório. O pagador e o beneficiário, via de regra, costumam ser o mesmo. A segunda desdobramento dessa relação público-privada no judiciário diz respeito à definição do acesso aos cargos públicos. Nós temos visto prevalecer no judiciário brasileiro, via de regra nos tribunais estaduais, talvez isso se distinga nos federais do trabalho eleitorais, a confiança privada como critério superior ao concurso público. A confiança tem sido invocada constantemente como um critério melhor e mais adequado do que o concurso público como forma de acessar os cargos, e esta é uma questão também que nos remete a uma reflexão na medida em que nós estamos falando de um poder da República, em que a questão que deve prevalecer é o cuidado e a cautela com a coisa pública. Um terceiro desdobramento diz respeito a uma questão de ordem política mais geral, inclusive. Vocês vão ver que de vez em quando vão aparecer textos em itálico, são extratos de documentos emanados de reuniões do Conselho de Representantes da FENAJUDE nos últimos 3 anos. Depois, se houver interesse, eu posso remeter a íntegra dos documentos, aqui apenas os extratos, para expressar que essas visões não são visões construídas, coletivizadas nesses encontros. Mas o terceiro desdobramento dessa questão, da relação, diz respeito, por exemplo, ao tratamento, à forma, né, republicana ou não republicana do tratamento dos desvios no judiciário. Eu sei que é um tema bastante polêmico, mas nós não podemos nos furtar a enfrentá-lo, que é o problema da vitaliciedade, da aposentadoria compulsória como punição. O segundo desdobramento diz respeito aos interesses diretamente privados no judiciário. E aí eu elenco 3 grandes preocupações que nós temos acompanhado. A primeira, as terceirizações.
que tem consumido montantes cada vez mais expressivos e mais significativos dos recursos orçamentários dos tribunais, e depois nós vamos falar do âmbito, do ponto de vista das relações de trabalho, o que é que isso tem significado para o Poder Judiciário brasileiro, em termos, inclusive, de contradições com a sua expectativa de promover justiça social, na medida em que se aponta para um modelo de, digamos assim, rebaixamento salarial e concentração de lucro nas empresas terceirizadoras. O segundo exemplo é o exemplo das PPPs, cujo significado está pouco claro ainda. O que é que significaria uma parceria público-privada para o Poder Judiciário, que é, digamos assim, o esteio final de defesa do Estado democrático, do Estado republicano e, portanto, daquilo que é do interesse comum da sociedade. E, por fim, esta questão exemplificativa das empresas de tecnologia. Eu sei que essa é uma preocupação que tem repercussões muito grandes e que nós temos levantado da concentração, não apenas econômica, e eu digo porque, por exemplo, uma das grandes empresas fornecedoras desse serviço para o Judiciário brasileiro é de Santa Catarina, é do meu estado, é da minha cidade, Florianópolis, da cidade em que eu moro, mas o fato de que se concentra nas mãos de empresas privadas um conjunto de informações, de know-how relativo à tecnologia da informação e que não é apropriado pelos tribunais de justiça do país. A segunda grande temática é a questão da democracia, e desdobrada em algumas questões. A primeira, a democracia na relação com a sociedade. Não me passou desapercebido que no glossário o único ponto que não tinha até essa reunião um texto redigido é exatamente o que diz respeito na relação do judiciário com a sociedade, a efetividade da prestação jurisdicional. Me parece que aqui, inclusive, não chegar a um texto foi exatamente de uma preocupação de como chegar a ele, se nós não estabelecemos com clareza que relação o judiciário tem com a sociedade brasileira que permita mecanismos de controle e participação social. Na definição, inclusive, do judiciário, cito apenas como exemplo, nós temos dito com muita frequência que a preocupação da sociedade é com o tempo do processo. Efetivamente, a sociedade se preocupa com o tempo do processo, é natural. Todo mundo quer que o processo seja rápido. Mas me parece que o que mais credibiliza ou descredibiliza o Poder Judiciário brasileiro em relação à sociedade, em particular a expressão, aquela parcela mais extensa da sociedade, dos trabalhadores, não é necessariamente só o tempo do processo, mas qual é o resultado final desse processo para essas pessoas. Efetivamente, é isso que vai definir a credibilidade ou a não credibilidade do Poder Judiciário, mesmo que o processo seja rápido, mas se o cidadão tiver a sensação de que a decisão foi injusta, com a sua expectativa, e não com a sua expectativa individual, mas com a expectativa social do que o Judiciário deveria dizer, ele naturalmente vai ficar insatisfeito, mesmo que o processo tenha durado apenas uma semana. Não é mesmo? A segunda questão de desdobramento da democracia na relação com a sociedade é que nos parece que a transparência foi elevada ao degrau máximo da democratização. Ou seja, há uma perspectiva, na nossa opinião, que precisa ser questionada, de que, dando transparência, tornando acessível os dados sobre o judiciário, isto é um passo suficiente de democratização que permite que a sociedade exerça algum tipo de controle sobre o Poder Judiciário, quando, na verdade, a maior parte da sociedade brasileira, exceto quando é ré ou autora de uma ação, dificilmente vai a qualquer tribunal desse país. Bom, o segundo desdobramento dessa questão da democracia diz respeito ao acesso aos cargos dirigentes dos tribunais. Aqui me parece que tratamos de uma questão mais ampla que interessa não só os trabalhadores do judiciário, os não togados, mas também os trabalhadores togados do judiciário, que é a questão da eleição das cúpulas dos tribunais de justiça. Ou seja, esse é um passo fundamental. Eu repito aquilo que disse ao começo sobre a Revolução liberal, a Revolução Francesa, a Revolução Liberal Burguesa, que classificou como um passo fundamental da democracia a possibilidade dos homens exercerem o direito do voto. Quer dizer, esta questão, digamos assim,
bem ou mal equacionada, porque a sociedade produz todo tipo de deturpação em termos políticos, está aí o Congresso Nacional para demonstrar isso, né? Mas o fato é que não exercê-lo no judiciário me parece uma contradição significativa do ponto de vista do poder que tem, que é um dos tripés da sustentação da República. Né? Então, essa questão também está colocada, cito abaixo, inclusive, o extrato de uma decisão já da Carta de Porto Alegre, de 2010, do Conselho de Representantes da Federação. Terceiro desdobramento dessa questão da democracia diz respeito à relação com os sindicatos de trabalhadores. E aí, o que é que nós apresentamos como preocupações que surgem nitidamente, com muita clareza e com frequência nos tribunais? Pelo menos nos tribunais de justiça, repito, que é a nossa área de representação. O não reconhecimento do sindicato como uma instituição da democracia. Ou seja, o sindicato é diferente do que consta, inclusive, no nosso regramento constitucional brasileiro, em que o sindicato é reconhecido como uma instituição própria do sistema democrático. O sindicato é visto, então, como um atrapalhamento, um impedimento, e me parece que a nossa presença nesta mesa, inclusive, tem um conteúdo simbólico que eu desde já gostaria de registrar, de emanar para uma visão do Conselho Nacional de Justiça, para os tribunais do país, de que, numa democracia, o convívio com representação sindical, de trabalhadores, sejam eles juízes ou servidores dos fóruns, é um passo elementar. Não cumprido, você está violando a democracia, e se está violando a democracia, bom, então pouco avançamos, não é mesmo? Nessa relação com os sindicatos, com muita frequência, a negativa de negociação, o impedimento de greve e até mesmo práticas antissindicais. A FENAJUDE recentemente protocolou no CNJ e no escritório da OIT no Brasil uma proposta de uma reunião tripartite entre o escritório da OIT brasileiro, o CNJ, e a FENAJUDE e FENAJUF, para discutir esses episódios de práticas antissindicais no judiciário, exatamente o poder que deveria zelar no sentido oposto, pelo bom exercício da democracia e da representação das entidades sindicais. E, por fim, o descumprimento das normas relativas à participação das entidades na definição política estratégica de orçamento dos tribunais. Vou para o último ponto, que diz respeito às relações do trabalho, que nós também desdobramos em uma série de outros pontos. O primeiro deles, organização do trabalho e precarização. E esse desdobrado, então, talvez numa das preocupações mais significativas hoje da nossa entidade, e naturalmente não é da nossa entidade, essa é uma preocupação do judiciário brasileiro, que diz respeito à flexibilização dos contratos e da remuneração, onde surgem três grandes questões que nos parecem importantes. A primeira delas, a terceirização, a segunda, o comissionamento, e a terceira, a estagiarização. Hoje, no Judiciário Estadual brasileiro, essa eu acho que não é uma realidade da Justiça Federal nem do Trabalho, a divisão da força de trabalho entre contratados com vínculo efetivo e contratados sem vínculo efetivo é de 50-50. 50-50. 50% da força de trabalho tem vínculo de concurso, 50% não tem vínculo de concurso. E se a gente, ou seja, esse é um dado que nos apavora do ponto de vista da expectativa da efetividade do judiciário, que é o que está em debate, inclusive do ponto de vista aqui dos desafios estratégicos, porque nós estamos caminhando, e eu não sei se é essa a intenção, me parece que não, mas nós estamos caminhando para um desenho que foi estipulado pelo Banco Mundial naquele documento de 1999, no documento técnico 319, que propunha uma relação 70-30. O problema é que esta relação 70-30, ela dilui completamente, assim como a 50-50 hoje já está fazendo, dilui completamente a possibilidade de uma estrutura permanente de prestação jurisdicional, na medida em que você só vai segurando, digamos assim, como efetivo de concurso, uma parte que vai se tornando minoritária da força de trabalho do judiciário brasileiro. O segundo desdobramento desta questão da organização do trabalho e precarização diz respeito à informatização e à virtualização. Aqui me permitam uma abertura de uma opinião que é minha, e diz respeito aos meus estudos, inclusive e análise. Mas a informatização e incorporação de novas tecnologias não significa necessariamente qualificação.
Essa é uma análise que quem estuda o mundo do trabalho, as transformações do trabalho, faz com muita frequência. Olha, é muito comum você ver, por exemplo, a incorporação de tecnologias, do ponto de vista do trabalho, ser combinada com a necessidade de trabalho menos qualificado, e não de trabalho mais qualificado, como se supõe hoje, praticamente em todas as nossas análises. Eu digo isso porque tem um fato curioso num vídeo que a Softplan, um vídeo promocional da Softplan sobre o sistema SAGE, em que eles assumem abertamente isso. Olha, a necessidade de trabalho menos qualificado para operar o sistema e não mais qualificado. Né? Ou seja, nós estamos falando de um risco muito grande de caminhar para isso. A produtividade é colocada como prioridade, essa é uma preocupação nossa, porque, na verdade, o paradigma passa a ser a quantidade e não mais o resultado final, é isso que eu disse antes. O problema, talvez, da credibilidade da sociedade não seja o tempo do processo, e sim, né, a sua efetivação, do ponto de vista da visão da sociedade. Essa aceleração e intensificação do trabalho promovida pela incorporação de tecnologias, ela elimina os chamados tempos mortos do trabalho, ou seja, naturalmente isso caminha para uma intensificação muito grande da jornada de trabalho. Uma jornada de trabalho de 6 horas não é mais uma jornada de trabalho de 6 horas. Na medida em que você acelerou o tempo do trabalho, só para exemplificar de uma forma bem simples, o processo físico, o técnico do cartório, o escrivão, estava lá sentado, o chefe de cartório, sentado, ele, num dado momento, ele para de trabalhar no computador e vai até a estante, pega um outro processo, traz de volta. Ou seja, isso é o chamado tempo morto do trabalho. Ou seja, ele não estava efetivamente despachando, digitando, juntando, terminando. Mas isso dava a ele uma oportunidade, digamos assim, de um alívio momentâneo naquela tensão permanente sobre o processo. O processo totalmente virtualizado vai eliminar completamente isso. O sujeito vai ficar 6 horas, 7 horas aqui. Digamos assim, como ficam os trabalhadores, me permitam a analogia, e não é uma boa analogia, mas como ficam os trabalhadores do telemarketing clausurados nas baias de trabalho do telemarketing. Não é mesmo? Fechados ali no vídeo, quando não são 2. Né? E isso tem repercussões significativas sobre o processo, que é a terceira questão que eu queria abordar, que é o adoecimento como marca do trabalho judiciário na atualidade. E isso vai dos desembargadores, dos ministros desembargadores, até o soldado mais raso, digamos assim, da hierarquia judiciária. Ou seja, o adoecer no trabalho tornou-se uma característica do trabalho judiciário. Certo? Ou seja, fundamentalmente, saúde mental, adoecimento mental, ASLER, certo? Isso repercute em absenteísmo, ausências frequentes e aposentadorias precoces. Eu tenho poucos dados sobre isso, mas nós temos constatado junto aos colegas, em todo o país, cada vez se avolumam mais as aposentadorias precoces, as chamadas aposentadorias por incapacidade laboral, pessoas com 40, 50 anos. Né? E a frase mais emblemática disso, curiosamente, que tem a ver com essa questão da saúde mental, ela não é necessariamente uma revelação de adoecimento. É o colega que diz assim, eu não aguento mais trabalhar no judiciário. Eu preciso ir embora, porque eu estou com 20 anos e não aguento mais. Certo? E as respostas dos tribunais têm sido frequentemente voltadas para a monetarização da saúde e a restrição aos afastamentos. Ou seja, qual é a reação dos tribunais? Monetariza, ou seja, paga um seguro-saúde, portanto, com isso dizendo, olha, você pode adoecer e desde que a gente pague aqui a possibilidade de você ter o plano de saúde para tratar, quando no fundo a questão era não adoecer. E a restrição aos afastamentos, ou seja, criar regras mais duras, mais endurecidas cada vez mais. Insisto, isso vale para juízes, vale para os servidores, vale para desembargadores. A terceira questão das relações de trabalho diz respeito à jornada de trabalho, que me parece que se associa aqui com a questão da informatização e com a necessidade, vejam bem, toda essa novidade, digamos assim, inclusive vocabular, da questão da gestão, da estratégia, ela não é necessariamente uma novidade, é novidade para nós no judiciário.
Mas o mundo, a indústria, os serviços privados já fizeram a sua reestruturação produtiva na década de 70, 80 e 90. Portanto, nós estamos, de um modo geral, assimilando quase que na íntegra conceitos que já foram aplicados ao mundo dos serviços privados e da indústria na década de 70, 80 e 90, fazendo a nossa reestruturação produtiva. O problema, me parece, porque ninguém quer contrariar o avanço e o progresso, é como mediar isso com as necessidades sociais e humanas. Ou seja, como mediar isso com as necessidades das pessoas, entre elas o direito elementar, diria assim, que eu diria que é anterior até à constitucionalização dos direitos, que é o direito de não adoecer trabalhando. Nessa que é a característica. Ou seja, mas isso repercute em questões, por exemplo, práticas, como a da jornada, em que nos parece que há uma equivocada vinculação entre jornada e expediente forense, que faz com que nós tenhamos a situação, por exemplo, da jornada ininterrupta de 7 horas, que não tem paralelo legal e constitucional no Brasil. Jornada ininterrupta de 7. Ou seja, o sujeito fica 7, quando a legislação trabalhista brasileira fala em turnos de 6, ou jornadas superiores a isso, com intervalo. E nós estamos sem intervalo trabalhando jornadas de 7. Questões que já foram resolvidas, equacionadas do ponto de vista da iniciativa privada, como, por exemplo, a hora de 50 minutos, né, no trabalho de digitação. Se o trabalhador vai trabalhar só, mas isso aqui me parece que combina com o que foi dito pela Mara, a necessidade de um processo de negociação da reestruturação produtiva. Tudo bem que se reorganize o trabalho, mas isso precisa passar por uma mediação mínima para que não seja feito a custo da saúde dos trabalhadores. Eu deixo as proposições apenas em exibição para que possam ser, digamos assim, lidas. São 8 pontos, porque o tempo esgotou e eu encerro por aqui agradecendo em nome da FENAJUDE, de todos os trabalhadores da Justiça Estadual Brasileira, a oportunidade que, cito novamente, é um marco fundamental, emblemático, de um processo necessário de pensar o judiciário sob muitas óticas. Obrigado.